Então, pessoal, vocês estão sabendo o que aconteceu com o comentarista político Thiago Pavanato, que era da Jovem Pan, né? Ele foi demitido de lá na última terça-feira, dia 22, por conta... Cara, não posso falar que seriam desvios, né? Até porque eu acho que o desvio maior começa a partir do ponto em que, você coloca muita informalidade no jornalismo, então você está dando um aval para o cara falar o que quisesse, né? Certo? Eu acho que se acontecesse a mesma coisa na Rede Globo, né, não teria tanta repercussão assim. Lá o pessoal fala o que quiser. E geralmente quem reage não é o governo, não é a direção do programa, não, cara. São as pessoas comuns. Tipo, aconteceu com o Rodrigo Bocardi, né? Quando o cara fala muita besteira lá no Bom Dia São Paulo, né? Aí então quem dá resposta para ele são o quê? São os políticos, são as pessoas que acabaram de qualquer forma sendo afetadas pelo que ele havia dito. Agora do Thiago Pavanato, já que ele estava numa posição de direitista, né, de conservador, apesar dele não ser, né, o pessoal da Jovem Pan acabou advertindo ele por algumas vezes aí, por conta das coisas que ele havia falado, de acusações contra o governo Mula, né, ele havia sido advertido. Cara, a última vez a qual ele havia sido advertido havia sido há pouquíssimo tempo, né? Haviam dado um ultimato para ele. Aí na última vez aí ele se recusou a pedir desculpas ao desembargador, o qual foi acusado pelo Pavanato aí. E pronto, o Jovem Pan tirou ele. Eu acho que com certeza algumas pessoas falaram que, cara, mas o sujeito era o último bastião ali da opinião conservadora, cara. Com certeza teve gente considerando o Pavinato, ia falar Pavanato, Lucas Pavanato, não, é porque os sobrenomes são parecidos, né? O Pavinato, ele era considerado como um bastião conservador por algumas pessoas, com certeza, cara. Tanto é que, cara, você pega o resultado dos comentários, de gente que era a favor dele, cara, muita pessoa ali desavisada o toma assim como uma espécie de braço, né, que ainda está segurando a resistência conservadora lá dentro da Jovem Pan. É um braço que estava fazendo isso. Então ele saiu de lá, inclusive, se você pegar dentre os comunicadores aí que seriam de direita, né, acho que ele havia sido o único, não o único. Eu acho que ele havia sido o último, né? O último a sair da Jovem Pan. Porque, cara, você pega lá nos Pingos nos Is, inclusive eu nem sei exatamente quem é que tá lá na bancada, né? Eu não sei, mas como saíram aqueles principais medalhões, né? Ela ficou completamente descaracterizada. Eu lembro que a última vez a qual eu havia visto os Pingos nos Is, cara, isso aí tem o que, uns 3 meses atrás, já não tava com aquele pessoal de outrora que havia ficado bastante conhecido, né? Até porque todo mundo havia saído, certo? E nem preciso falar, deixa eu atravessar aqui a rua. Nem preciso falar pra você que gente como o Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Ana Paula Henke, o Guilherme Fiuza, esse pessoal havia colocado a Jovem Pan no estrelato justamente no radar do gosto, do interesse pelo povo conservador, que é a maioria do brasileiro. Isso aí, como você bem sabe, né? Certo? Claro que a partir disso aí eles passaram a ser visados pela esquerda, certo? E a Jovem Pan, ao invés de defender essa galera aí, não, ela ficava tentando compactuar com o inimigo, né? Inclusive, tô até parafraseando aqui o dito do Paulo Cogos, que de vez em quando ele aparece lá tô atravessando a rua, no canal Braddock Show, né? Ele tá conversando com outras pessoas lá que haviam sido funcionários da Jovem Pan, tipo Adeli Jorge, tipo o próprio Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. Ele havia falado com o Adriles lá que, cara, o Pavinato, para começar, não deveria ser assim como defendido, porque, não adianta você colocar ele como uma pessoa dita de direita, sendo que o cara é abortista, ele é assumidamente abortista. Certo? Não sei se você se lembra dele, mas quando ele havia passado no Pânico, cara, isso aí foi no ano passado, né? O cara havia sido escorraçado pelos demais da bancada lá,
justamente por mostrar sua posição abortista. Aí, então ele foi entrevistado lá pelo Mais Um Podcast, né? Ele ficou atacando o Marco Antônio Costa. Por um tempão ficou insinuando que o Marco Antônio Costa era gay, certo? Do nada, cara. Fez isso aí só porque estava sendo questionado. Aí, pô, cara, dá pra você confiar em um sujeito desse? É claro que não, cara. Nem chamá-lo de conservador, né? A última coisa que você poderia pensar seria isso. O cara, ele era membro do MBL, né? Eu acho que isso aí já seria caminho andado aí pra você aventar a possibilidade de que ele seria um esquerdista. Tá certo que na época em que o MBL havia começado a ter uma grande notoriedade, né? Teve gente que sim, era de direita e que acabou ingressando a esse grupo, certo? Mas acontece que eu acho que esse pessoal aí havia saído, né, posteriormente. Aí só tá lá os liberaizinhos, que são de esquerda, né? Você pegar as propostas deles, pô, estão muito mais condizentes, né, com o que a esquerda anda fazendo do que com a direita, certo? Mas ainda assim, né, fica aquele negócio, pô, Bolsonaro saiu, então a galera do MBL vai se colocar aí como sendo uma opção, né, para enfrentar o PT em próximas eleições, né, a esquerda como um todo, ou então o cara ele acaba, digamos assim, se arrependendo e vira um conservador, né, acaba também, ele sabendo, né, acaba sendo aceito justamente pelo povo conservador como tal, tipo o que acontece com o Fernando Holliday, certo? E quando o Pavinato foi lá no Mais Um Podcast, ele não foi exatamente questionado. Não, ele foi sim, pelo Marco, né? Certo? Só que geralmente, eu estou reformulando aqui a minha frase, né? Só que geralmente as pessoas, digamos assim, polêmicas que entram lá, o pessoal não é de muito questionar, sabe? Se não tivesse o Marco lá, o Pavinato não seria questionado de forma alguma, cara. Já havia falado disso aqui no canal. Já havia falado disso aqui. Aí, pô, aí saiu da Jovem Pan todos aqueles jornalistas de direita influentes, certo? Saiu praticamente todo mundo. Aí ficou só o Pavinato praticamente lá, né? Tecendo as suas opiniões pessoais contra a esquerda, né? E tudo. Naturalmente o pessoal vai achar que ele tá do lado deles. Simplesmente isso foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E, porra, aí o Cogos falou que, porra, o Pavinato é abortista, certo? E ele também, ele concorda com, digamos assim, crime de homofobia, e ainda mais atrelado ao racismo, cara, algo que não tem absolutamente nada a ver. Ele falou isso aí, foi lá no Mais Um Podcast, sendo que, porra, cara, homofobia, a pessoa não nasce com, o que mesmo sendo gay, cara, ela não nasce. Isso aí é comportamental, cara. Não há como você verificar um gene gay. Isso não existe. Certo? Por mais que você possa falar aí que, cara, mas teve casos aí de crianças que já são efeminadas. Cara, efeminado até tem outros casos aí de efeminados que são heterossexuais, cara. Não é porque o cara tem uma voz fina que necessariamente seria gay, pô. Agora, quanto aos atos, quanto ao desejo, porra, cara, isso vem posteriormente. Isso aí não vem quando a pessoa é criança, sacou? Aí, pô, aí você pega que o que caracteriza o gay, cara, é a partir da sua opção sexual, cara. Agora você pega que o negro, o que caracteriza o negro, cara, é a sua questão física, são as suas características físicas. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o Pavinato concorda com o crime de homofobia, né, e que esteja atrelado à mesma questão de racismo, cara. Certo? Como é que você dá pra colocar o Thiago Pavinato como sendo de direita? Não dá, cara. Então é isso aí, cara. Não dá pra você achar um comunicador de direita lá na Jovem Pan. Comunicador influenciador de direita, cara. Você não encontra mais isso aí há muito tempo. Saiu geral, saiu todo mundo. Certo?
E o Thiago Pavinato, né, em meio a tudo que eu havia falado, não é um desses comunicadores, não era, nunca foi, nunca vai ser. E outra coisa, cara, eu tô até parafraseando o que o Adrilles Jorge falou lá no Braddock Show também, né, quando ele estava discutindo com o Paulo Cogos sobre o Pavinato. Porque, pô, a Jovem Pan cometeu um erro quando ela resolveu compactuar, não resolveu compactuar, né, o termo certo não seria esse, mas resolveu o quê? Conversar com o inimigo. Porque o pessoal da esquerda não tá nem aí, cara. Tanto eles quanto as pessoas que não curtem a direita, né? As pessoas genericamente falando, chamavam e chamam ainda a Jovem Pan de Jovem Clã, certo? Falam que quem assiste e escuta a Jovem Pan é zumbi, certo? E esse tipo de alcunha aí não vai ser retirada, cara. O pessoal já tem uma opinião formada relacionada à Jovem Pan, né? Então é isso, cara. Não dá. A partir desse momento aí você vai abaixar a cabeça, você vai tentar dialogar, cara. O sequestrador, pô, não, cara. Você vai meter bala nele, tá certo que é ok, cara. Não dá pra você competir. Se você é no Jovem Pan, né? Você não vai estar lá em cima da Globo, né? E o tempo todo. São estruturas as quais, se você põe uma balança, né? Dá uma diferença enorme, mas, pô, cara. Se você é chamado disso e daquilo, e sabe muito bem que se você tentar conversar com o inimigo, você vai ser mais espezinhado ainda, então você vai ser continuamente espezinhado. Então os ataque, sacou? Abraça essas alcunhas aí e ataque eles também, pô. Porque a opinião deles não vai mudar. Ela não vai mudar. Sacou? Então é isso, cara. Finalizando esse vídeo, eu acho que mesmo com essa demissão aí, o pessoal não vai desmascarar o Pavinato, sacou? Isso aí não vai acontecer. Até porque, né, como muita gente havia comprado a revolta dele, né, eles não vão ter esse ponto em que, eu estou acordando, o Pavinato é um abortista, ele é contra os princípios conservadores. O pessoal não vai fazer isso aí, cara. Eu acho que só se o Pavinato ele tiver um espaço mais amplo para poder manifestar suas ideias reais. E aí mesmo assim, cara, não estando em uma mídia grande, né, o pessoal não vai se importar. Sacou? Então, acho que eu não ficaria surpreso se ele tentasse se candidatar a alguma coisa futuramente, né, o que aqui por São Paulo, se bobear ele vai ser votado, cara. Porque o que, cara, aqui em São Paulo tem esquerdista pra cacete, mas, pô, tem muita gente também que é de direita, pô. Certo? E eu não vou me surpreender também se o Fernando Holliday acabar sendo eleito para deputado posteriormente, por alguma sigla, o quê? Pelo PL, né, já que ele havia se filiado, né, inclusive com a presença do Bolsonaro. Então ele já está praticamente com meio caminho andado aí para ser eleito. Então é isso, cara. Daqui a pouquinho eu faço mais vídeos.